papel do FMI, o caso da Grécia. Nós sabemos que quando uma empresa acumula muitas dívidas, ela corre o risco até de falir. Mas você já se questionou o que acontece quando o país inteiro acumula muitas dívidas? Pois é, um país não pode se dar ao luxo de falir ou fechar. Alguém tem de intervir para ajudar o país a se recuperar da crise em que se encontra. E é aí que entra o Fundo Monetário Internacional. Essa organização foi criada no dia 27 de dezembro de 1945, reunindo 29 países em um evento que ficou conhecido como Conferência de Bretton Woods. Firmado o acordo, o FMI foi criado com o objetivo de regular e atuar diretamente no funcionamento do sistema financeiro mundial. Hoje, o FMI cresceu e conta com a participação de 188 países que contribuem para o fundo através de uma cota. Essa cota é um percentual do PIB do país que vai definir o peso de voto que ele terá na organização. Mas você aí deve estar se perguntando como funciona esse Fundo Monetário Internacional. Bom, sabendo que o principal objetivo do FMI é evitar desequilíbrios no setor financeiro e os sistemas cambiários dos países que prejudiquem a expansão do comércio e das transações comerciais entre outros países do mundo, ele atua de 3 maneiras. Primeira, monitorando o sistema monetário internacional e as políticas econômicas e financeiras dos países, aconselhando-os a respeito dos ajustes necessários. Segunda, o FMI também oferece empréstimos a países que estão passando por dificuldades financeiras e permite que reconstruam suas reservas internacionais, estabilizem sua moeda e restaurem os elementos necessários para o crescimento econômico. Terceira, por fim, ele também oferece assistência técnica e treinamento, ajudando o país a elaborar políticas econômicas e gerenciar suas atividades financeiras. Normalmente, a atuação da FMI se concentra em auxiliar países subdesenvolvidos em desenvolvimento a superar suas instabilidades econômico-financeiras. No entanto, um caso recente surpreendeu a todos quando o órgão recebeu o chamado socorro de um país desenvolvido, a Grécia, que faz parte da União Europeia e tem o euro como sua moeda. Em 2007, a crise imobiliária nos Estados Unidos levou a uma crise global de crédito bancária. Com essa crise global, os custos de financiamento cresceram e a Grécia teve dificuldade para se financiar e pagar sua dívida pública, já que tinha realizado altos gastos na última década. Em 2009, assumiu como primeiro-ministro da Grécia o líder da esquerda George Papandreou. Foi revelado que o déficit grego era muito maior do que previamente estimado. Os custos de financiamento da Grécia subiram ainda mais quando as agências de rating rebaixaram o rating da dívida do país para junk status. Neste ano, o país chegou a registrar um déficit orçamental de 13,6% de seu PIB. O déficit orçamental ocorre quando os países gastam mais do que arrecadam. Os países arrecadam através dos impostos e gastam através dos juros das dívidas, transferências para a população e outros gastos públicos. Para reduzir o déficit, a Grécia deve fazer uma das seguintes alternativas: aumentar os impostos ou reduzir os seus gastos, reduzindo juros sobre dívida, transferências para a população e outros gastos públicos. Em 2010, esse déficit fez com que investidores exigissem juros e retornos muito altos, já que o risco de aplicar dinheiro na Grécia aumentou. Assim, a Grécia não conseguiu arrecadar recursos suficientes para refinanciar parte de suas dívidas. O país ficou sem crédito e sem dinheiro, sendo obrigado neste ano a recorrer à União Europeia e ao FMI em um programa de resgate que acordaram emprestar 110 bilhões de euros nos próximos 3 anos a partir do fechamento do acordo, e impuseram cortes de gasto e reformas econômicas. Em troca, o primeiro-ministro George Papandreou se comprometeu a estabelecer medidas de austeridade, como o aumento dos impostos e corte de gastos públicos. No ano de 2011, uma série de protestos contra as medidas de austeridade na Grécia levaram o primeiro-ministro a organizar um referendo nacional sobre um segundo acordo de resgate em negociação. Mas o primeiro-ministro cancelou o referendo quando a oposição se comprometeu a apoiar o resgate UE-FMI renovado. Nesse momento, Papandreou se retira do cargo e novas eleições são convocadas para o próximo ano. Em 2012, a União Europeia concordou com um novo plano de resgate de 130 bilhões de euros. Em troca, a Grécia precisaria reduzir o seu índice de endividamento relativo ao PIB de 160% para 120% em 2020. Os gregos estavam insatisfeitos com o programa de resgate, com a crescente austeridade, então assume a presidência Antonis Samaras e sinaliza a continuidade no programa de resgate grego. Em novembro, o grupo UE-FMI oferece um acordo revisado de resgate à Grécia com taxas de juros menores. No ano de 2013, o parlamento grego aprovou medidas de austeridade impopulares para atender às condições do programa de resgate. Essas medidas incluíram a demissão de funcionários públicos, corte de salários e reformas tributárias. Greves sindicalistas se tornaram frequentes e o desemprego na Grécia alcança quase 28%. Em 2014, a Grécia voltou a emitir eurobonds depois de 4 anos, conseguindo captar 5 bilhões de euros, indicando uma reconquista da confiança do mercado.
Isso é um passo importante para a saída da Grécia da crise. Além disso, o país tem o primeiro PIB positivo depois de 4 anos em meio à recessão. Já no ano de 2015, uma parcela da dívida com o FMI, cerca de 1,8 bilhão de euros, iria vencer em junho, tornando o país a primeira nação desenvolvida a ficar em atraso com o fundo. Esse cenário poderia resultar na saída da Grécia da zona do euro, mas foi revertido quando o país pagou sua dívida em julho do mesmo ano. No ano de 2016, foram divulgados pelos Wikileaks documentos sugerindo que o FMI consideraria sair do plano de resgate financeiro da Grécia. O telefonema entre os integrantes do fundo revelou que era necessária uma escolha até o meio do ano para a Grécia reduzir o tamanho de sua dívida. Caso contrário, o FMI se retiraria do programa, que forçaria os credores europeus a aliviarem a dívida. Esse vazamento causou certa tensão entre o FMI e o governo grego. Alguns dias depois, o FMI se pronunciou acerca do vazamento e disse que estaria determinado a ajudar a Grécia, mas se o país passasse por reformas significativas. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, disse que o fundo não apoiaria ajuda sem um acerto de contas do país. Atualmente, considera-se pouco provável que a Grécia consiga efetuar a quitação das dívidas que vencerão nos próximos meses. Os credores do país não têm nada significativo para mostrar onde foram os bilhões de euros emprestados. Na verdade, a relação da dívida sobre o PIB está consideravelmente maior hoje do que era no início da crise. Desse modo, a Grécia e seus credores deliberam sobre o que fazer com a falta de dinheiro que se aproxima. Outro ponto a ser considerado é a crise dos refugiados enfrentada pela Grécia, que poderia ser uma motivação para o país e seus credores chegarem a um consenso em torno do programa de redução em endividamento. Mas não pense que essa crise somente afeta a Grécia. Há um receio que todos os países na zona do euro, qualquer país que negocie com essa zona, sejam afetados por uma dificuldade por efeito dominó, no qual as principais vítimas são os países de economias enfraquecidas, como Portugal, Irlanda, Itália e Espanha. Um dos principais indícios dessa crise nesse país é o rebaixamento dos graus de investimento em Portugal e Espanha. Agora devemos esperar e torcer para o melhor.